Sacramento.com. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast preferido dentro e fora da sala de aula. O seu, o meu, o nosso, Elisa Pode! O podcast do jornal Alô Elisa, sempre trazendo informações, curiosidades, entrevistas e convidados especiais. Alguns vêm, outros vão. Entra aluno, sai aluno. E nesse meio tempo, acabamos criando aquele tipo de amizade que dura muitos verões. O convidado de hoje é um amigo muito querido, um profissional de altíssimo nível, um professor top das galáxias. Recebam meu amigo, ele que é poderoso, empoderado e super estiloso, professor Kiandro Neves. Desde já gostaríamos de agradecer por ter aceitado o nosso convite para poder compartilhar com a gente um pouco sobre como é ser um professor tão apaixonado pela educação e tão dedicado ao desenvolvimento dos nossos alunos. Hoje teremos a participação do Vitor Hugo e do Eduardo Cidreira, que serão os nossos entrevistadores. Eles farão algumas perguntas e a gente vai conhecendo um pouco mais sobre como é ser um professor que trabalha com a disciplina de ciências. Então agora a gente vai começar com algumas perguntas relacionadas à vida pessoal. Conta pra gente como tudo começou. Quem é Kiandro antes de ser professor? Bom, antes de ser professor eu era que nem vocês. Só que eu tinha um grande sonho. Eu queria voltar para Parintins, porque a minha família não tinha condições lá e a gente veio para cá passando dificuldade. Então eu queria fazer de tudo para conseguir dinheiro para voltar. Então metade de eu ser professor era para conseguir dinheiro para voltar para Parintins e ficar perto dos meus avós. Acabou que a vida mudou tudo, meu avô faleceu, minha avó ainda está viva, mas eu consegui atingir o objetivo de voltar, não definitivamente, mas consigo ir de vez em quando. Mas antes de ser professor, eu era uma criança que nem vocês, eu era muito só o Eduardo em vida, estudava muito, vivia na biblioteca da escola e adorava brincar no quintal de casa com o cachorro, brincando de fazendinha e que eu era o dono da fazenda. como foi sua infância? Quais eram suas brincadeiras preferidas? Olha, minha infância foi ótima. Os meus pais, eles trabalhavam de segunda a segunda. Então eu tenho 3 irmãos e a gente praticamente fazia tudo junto. E eles nunca proibiram a gente de ter amigos na rua, então eu brincava muito na rua. Brincava de manja-pega, brincava de esconde-esconde. A gente ficava até 8, 9 da noite na frente de casa contando piada, então pra mim minha infância foi boa. Como é sua família? Tem irmãos? Assim como é a convivência com eles? Compartilha um pouco. Bom, meus pais são casados ainda há bastante tempo, há 30 anos. Meus irmãos, eu tenho 3 irmãos, o mais velho e 2 mais novos. A convivência é ótima. Quando a gente era criança, a gente brigava muito, porque um queria ter as coisas do outro, né? Mas hoje em dia, a nossa mãe e nosso pai criou a gente de forma que a gente é muito unido. Um ajuda o outro e não tem briga lá em casa, não tem discórdia entre irmãos. Quando um precisa, o outro está lá apoiando e um incentiva o outro no estudo também. Conta pra gente algo que marcou a sua infância ou a sua juventude. Eu acho que o que mais marcou a minha infância foi eu perder meu melhor amigo no ensino fundamental. Ele foi assassinado, a gente fazia tudo junto, inclusive a gente tinha um debate, um júri simulado dentro da aula de português. E nesse dia a gente ia ter o júri, a gente só descobriu que ele tinha ido para a parada de ônibus esperar a mãe dele e confundiram ele e o irmão dele com um usuário de droga e mataram os dois. Então acho que isso foi a coisa mais impactante, porque eu vi que a vida não era justa e que poderia ter um fim muito breve e que eu precisava mudar todo o meu conceito de vida para conseguir chegar a algum lugar. Como era na época da escola? De início era muito ruim para mim. Eu era muito magro e eu sofria muito bullying. Me chamavam de saco de ossos. Eu nunca consegui jogar futebol e quando o professor de educação física ele obrigava a gente a jogar, o pessoal batia, jogava a bola na minha cara, jogava a bola na minha barriga. Então, de início, no ensino fundamental, eu odiava o ensino fundamental, eu pedia da minha mãe para mim não ir para a escola. Mas quando eu cheguei no ensino médio, alguns professores, como o professor Dario, eles criaram um ambiente em que todo mundo era incluso e que era favorável para a gente.
Então eu comecei a gostar, eu me tornei representante de classe e comecei a me inteirar das escolas, dos eventos. Inclusive um professor aqui da escola era meu professor lá, que é o Edmilson de inglês. Então ele fez um festival de língua inglesa que uniu todo mundo. E acabou que no ensino médio, quando cheguei no terceiro ano, ninguém mais queria sair do ensino médio de tão legal que era. Muito bem, agora nós vamos entrar um pouco mais na parte profissional de sua vida profissional. Conta pra gente como surgiu a ideia de ser professor. Foi algo pensado ao longo do tempo ou algo que foi acontecendo naturalmente? Foi algo que foi acontecendo naturalmente. Quando eu estava no ensino médio, eu estudava no Padre Luiz Ruas, ali no Zumbi dos Palmares. Lá é muito carente. E eu via que meus colegas tinham professores que entravam na sala de aula, davam o livro para eles lerem, não explicavam nada e passavam atividade. E eu ficava muito chateado com isso, porque muitos deles não tinham condições de estudar fora a parte, no cursinho pré-vestibular. Então eu meio que montei com a professora de geografia um mini cursinho pré-vestibular dentro da escola, em que eu ajudava ela, a professora de português e a professora de matemática, a ensinar os outros colegas. E desde lá eu comecei a perceber que eu queria ser professor. Quando chegou na faculdade de biologia, eu queria trabalhar com animais, mas quando eu entrei na sala de aula eu vi que era aquilo. Comecei a fazer projetos, comecei a estar dentro do ambiente escolar e eu vi que professor seria a minha profissão e minha família sempre incentivou, minha família é de muitos professores e sempre incentivaram a seguir nessa área e eu gosto muito de ser professor. Quais foram os desafios ao longo dessa jornada? Como foi viver tudo isso que aconteceu? O maior desafio foi você sair de uma grande ilusão que é a faculdade, onde o sistema de educação é perfeito, dar aula é perfeito, ser professor é mil maravilhas, os alunos são todos colaborativos, e você chegar na Seduc e ver que não é bem assim, que tem muita coisa que você não vai poder fazer porque não tem recurso, tem alunos que estão altamente motivados, mas tem alunos que passam por problemas em casa, você acaba se tornando pai, psicólogo também, e tem colegas que também estão desmotivados e que vão querer te desmotivar e você precisa não só se motivar, mas também motivar o colega. Então, isso foi um grande desafio para mim. Esse impacto entre o que eu achava ser professor e o que realmente é ser professor. Hoje em dia eu já estou adaptado, já consigo ser mais flexível, dinâmico e conviver com certas situações. Mas é até uma dica que eu dou para todos os professores, que venham para a sala de aula antes de se formar para ver o que realmente é uma sala de aula. Até aproveitando aqui o gancho do professor Kiandro e fugindo um pouquinho do roteiro rapidamente, o mesmo aconteceu comigo, porque na faculdade eles pregam uma ideia assim maravilhosa na nossa mente, a gente sai da faculdade com 1000 ideias querendo revolucionar a educação e quando a gente chega no sistema educacional em si a gente vê que não é bem assim. Teve facilidade em alguma coisa? Teve apoio ou suporte de alguém em especial? Facilidade é porque eu sempre fui muito tagarela. Toda reunião dos pais, os professores falavam para minha mãe que eu conversava demais na sala de aula. Todas as reuniões dos pais. E por eu ser muito tagarela, foi muito natural ser professor, porque ser professor precisa ser comunicativo. Precisa saber interagir, saber fazer amizade com os alunos. Alguns sim, alguns não, e a gente vai levando. Apoio eu tive de uma professora de geografia, a professora Eveline, lá no Padre Luiz Ruas, porque meus pais trabalhavam de segunda a segunda. E essa professora, quando ela viu a minha situação e dos meus irmãos, ela adotou a gente. E ela sempre me incentivava que eu ia passar no vestibular, que eu não deveria desistir, que eu deveria sonhar alto. E parte de quem eu sou hoje eu devo muito a essa professora, que hoje em dia já é falecida, mas ela me tirou ali da minha zona de conforto, me deu vários desafios durante a minha vida no ensino médio e me proporcionou chegar numa faculdade, que eu acho que sem a ajuda dela eu não conseguiria ter chegado. Há quanto tempo é professor? Qual foi a primeira escola que você trabalhou? Oficialmente pela Seduc eu sou professor há 3 anos, mas como professor em sala de aula eu já estou há 10 anos. A primeira escola que eu trabalhei foi o Solon de Lucena, que fica lá perto do centro, eu acho, ali na Avenida Constantino Neri. E foi uma escola muito complicada, só é ensino médio lá. E eles atendem um ensino médio de uma região muito perigosa. Então os alunos eles tendem a ser um público diferenciado. Eu tinha aluno usuário de droga, aluna que era grávida. Então foi um impacto muito grande para mim.
entrar como numa sala de aula e saber que eu não posso falar com o aluno tal porque ele é usuário de droga ou ele é filho de traficante. Mas aquilo também me deu um outro lado como professor, porque me permitiu ver que eu poderia ajudar a mudar a realidade dele. Quem sabe convencer ele a seguir outro caminho. Então isso foi uma das coisas que me ajudou muito. Ao longo do tempo, é normal ter muitas conquistas. Quais foram as suas conquistas como professor e qual foi a mais importante até agora? Eu acho que minha primeira conquista como professor foi quando meu aluno passou no vestibular do Saulo de Lucena. E ele era um aluno bem carente, até hoje ele ainda é muito carente, não tinha pai, só tinha mãe. E quando ele passou no vestibular para engenharia na UFAM, eu acho que aquilo ali para mim foi o ápice como professor. Porque, querendo ou não, a gente fazendo o nosso trabalho, acredita, a gente faz o mínimo, e o mínimo é algo muito grande, né, para algumas pessoas. Mas fazendo o meu trabalho, eu acabo percebendo que o mais importante não é o meu reconhecimento, é o reconhecimento dos meus alunos, até porque eu estou aqui para isso. É para ajudar vocês a mudar a vida de vocês, porque a educação é a única coisa que vai ajudar a mudar a vida de vocês, tá? Não é jogador de futebol não, tá, Eduardo? E o outro prêmio que eu achei muito importante foi o prêmio Águia, que eu ganhei ano passado, como destaque educacional. Foi importante porque foi a realização de 3 anos e 2 anos que eu vivi o inferno da pandemia, perdi minha avó, perdi meu avô, e mesmo assim estava sorrindo numa videoaula, estava interagindo com as turmas, estava formando o 9º ano que saiu daqui. Então, para mim, o Prêmio Águia foi para fechar o ciclo Elizabeth na minha vida e iniciar o outro ciclo, que agora eu estou no Rofran, né, e estou fazendo meu doutorado. Como foi a experiência de trabalhar com a Elizabeth? Quais recordações você sempre vai levar? No meu primeiro ano na Elizabeth foi traumático, não por causa da escola, mas porque eu comecei meu primeiro ano na Seduc. Em um mês a pandemia veio e começou morte para todo lado. E a gente não sabia o que estava acontecendo, era muita coisa no jornal e a gente tinha que dar suporte para os alunos e tinha que dar suporte para a família, ao mesmo tempo que a gente ia adoecendo, né? Então o meu primeiro ano na Elizabeth foi muito traumático. Mas quando a gente voltou da pandemia, que a gestora ela sempre foi muito parceira para projeto, e eu sou muito de projeto. Então, quando eu vi que eu tinha um campo muito fértil para me plantar aqui no Elizabeth, isso mudou completamente, e eu acabei me apaixonando pelos alunos. O 9º ano que saiu daqui, eu era muito apegado a eles, até hoje eu sou muito apegado, mantenho até o grupo que eu era conselheiro. O 6º ano, que agora já é o 7º também, eu sou muito apegado a vocês, né? Tanto é que no Instagram a gente vive conversando. Então, isso me motivou bastante. Eu sei que estar à noite é um momento, mas eu pretendo futuramente voltar para o Elizabeth e continuar os projetos que eu deixei em andamento aqui. Se não fosse professor ou da área da educação, qual carreira você seguiria? Eu seria ator. Meu sonho era ser ator. Queria estar na Globo lá, dando altos close. Mas na verdade, assim, o meu grande sonho mesmo é ser médico veterinário. Eu ainda estou caminhando nessa trajetória para ser médico veterinário. E eu pretendo futuramente abrir uma clínica para trabalhar com animais de grande porte e animais exóticos. Então é meio que um sonho, é algo que eu quero ser além de professor e que eu estou tentando realizar. Quais são seus planos daqui a 5 anos? Meus planos daqui a 5 anos já é ser doutor, né? Já ter terminado meu doutorado, se Deus quiser. Pretendo ser professor universitário, mas eu não quero deixar a minha carga na educação básica, porque para mim profissionais que buscam o melhor para a educação básica não devem sair da educação básica. Então, daqui a 5 anos eu quero muito ser professor universitário, quero muito continuar na educação básica, principalmente se for na Elizabeth para trazer projetos para cá. Quem sabe ser gestor de escola, né? Que é uma das colocações que já me fizeram. Mas eu espero estar fazendo a diferença e ter muito mais poder como professor para fazer a diferença. Porque ser professor nos permite fazer diferença em pequena escala. Ter poder como professor nos permite fazer diferença em grande escala. Então é algo que eu almejo bastante. Tá. Assim, abrindo aqui um parênteses rapidamente, eu e o professor Keandro, a gente entrou no mesmo concurso e a gente veio para Elizabeth. Então a gente se conheceu aqui e ao longo do tempo acabou criando essa amizade. E como ele falou, ele é um professor muito voltado para a questão de projetos
E eu, como sou muito observador, acabei pegando algumas sugestões dele. Então, assim, se hoje em dia a gente está gravando aqui essa entrevista, se a gente está colocando para frente esse jornal, boa parte do mérito aqui é das sugestões do professor Kiandro, e eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para eles. Agora a gente está entrando na parte final da entrevista. Eu sei que a conversa está muito boa. E agora a gente vai entrar na parte das perguntas rápidas, que é aquele tipo de pergunta que todo mundo gosta. Então, Victor, pode começar. Qual o seu signo? Touro. Comida preferida? Vocês não vão gostar, mas a minha comida favorita é bodó assado. Um filme que te marcou. Um filme que me marcou, eu não me lembro, por incrível que pareça, o nome do filme, mas é o do garotinho que é astronauta, que ele nasceu com deficiência. O Extraordinário foi o filme que me marcou e que me incentivou muito durante a pandemia a continuar como professor. Livro preferido. Meu livro preferido é Em Busca de um Amanhã. Música preferida? Minha música preferida, qualquer música da Taylor Swift é minha preferida. Uma viagem especial. Gente, a minha viagem mais especial que eu já tive foi em 2008, acredite se quiser, foi para Parintins, minha cidade. E foi onde eu consegui me entender como gente e criar um laço muito grande com meus avós. Isso foi um diferencial na minha vida. Uma cidade que você sempre visitaria? Fortaleza. Eu amo o Nordeste. Fortaleza é minha favorita. Feriado preferido. Natal. Eu adoro Natal. Pessoa que te inspira? A pessoa que me inspira são várias. Primeiro são meus alunos, eles me inspiram bastante. A minha professora que já é falecida me inspirou bastante, minha mãe. Mas eu acho que principalmente uma das pessoas, querendo ou não, não é puxar a sardinha, mas uma das pessoas que me inspirou muito agora nesse tempo atual, né, é o presidente Lula. Se fosse um personagem da ficção, pode ser um livro, um filme, série. Qual personagem você seria? Eu seria o Harry Potter, eu amo ele. E para finalizar, um conselho para essa turminha que está aqui acompanhando essa entrevista com a Marta. Bom, meu conselho para vocês é que tudo é momentâneo nessa vida. Vocês hoje estão aqui, amanhã pode não estar, os professores de vocês estão aqui hoje, amanhã pode não estar. Então vocês têm que viver o hoje, se preocupar sempre com o amanhã na questão de vocês criar o futuro de vocês. Mas nunca esquecer de viver o hoje. Curtam a infância de vocês, passa muito rápido e faz muita falta quando vocês crescerem. E nunca deixem de lado o estudo de vocês, porque querendo ou não, daqui a algum tempo, se hoje está difícil, a única coisa que vai mudar a vida de vocês é a educação. É a única coisa que muda um país, é a educação. Bom, fica aqui o nosso mais sincero agradecimento. Sua participação foi muito especial. Esperamos que tenha gostado da experiência. Se possível, dá uma passadinha na nossa página no Instagram para acompanhar essa e outras entrevistas que virão. Agradecemos a sua paciência, a sua audiência e semana que vem teremos mais uma entrevista com outro convidado super especial. Tchau! O que vocês acharam dessa entrevista?